Olá pessoal, meu nome é Danilo Souza, sou assistente social formado pela PUC Minas. Tenho experiência profissional na área da saúde, onde atuei na unidade de pronto atendimento, na área de serviço social e também atuei na rede privada de saúde. Vamos dar início ao curso Introdução ao SUS. O objetivo do curso é fornecer subsídios necessários para o entendimento do funcionamento do SUS e da legislação que o envolve. Para isso, vamos abordar os seguintes pontos, que foram separados em aulas. Aula número 1, síntese da história da saúde pública brasileira. Aula número 2, conceitos básicos. Aula número 3, estrutura do SUS. Aula número 4, princípios do SUS. E aula número 5, legislação do SUS. Vale lembrar que na apostila do curso contém as informações necessárias para o entendimento de cada tópico citado, e você poderá acessá-lo caso tenha alguma dúvida. Então vamos dar início à aula número 1, síntese da história da saúde pública brasileira. É de suma importância conhecermos a história da saúde pública brasileira, para que possamos entender a importância da criação do SUS. O corte temporal da nossa síntese se inicia a partir de 1822, até a criação do SUS. Antes de traçarmos uma linha do tempo com os principais acontecimentos, é importante destacar que, neste período, os problemas de saúde da população eram responsabilidade dos próprios indivíduos, da iniciativa privada e da filantropia. A política de saúde do Estado era voltada exclusivamente para a saúde coletiva. Os indivíduos eram tratados por médicos particulares e casas de filantropia e misericórdia. Ou seja, não existia um sistema integrado. Esse não sistema, ou sistema dual de saúde, teve como principal marca a separação entre as ações de saúde coletiva e de assistência médico-hospitalar. Tal contexto provocava uma grave situação em que os abastados eram atendidos por médicos particulares, enquanto os que não podiam pagar dependiam da caridade alheia ou casas de filantropia. Durante décadas, as Santas Casas de Misericórdia foram a única opção para pessoas que não tinham condições financeiras para pagar os médicos particulares. Dito isso, vamos dar início a uma linha do tempo com os principais acontecimentos na área da saúde do Brasil. Em 1822, Dom Pedro II declarou a independência do Brasil. Como imperador, ele transformou escolas em faculdades, fundou órgãos para fiscalizar a higiene pública e promoveu diversas mudanças para higienizar o centro urbano, especialmente no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. Durante esse período, a vacina contra a varíola foi instaurada para todas as crianças. Houve a criação do Instituto Vacínico do Império e medidas foram tomadas para controlar a disseminação da tuberculose, da febre amarela e da malária. Após a abolição da escravatura, em 1888, e a instauração da República do Brasil, em 1889, o país continuava sofrendo com epidemias e falta de saneamento básico. Sanitaristas nacionais, com destaque para Oswaldo Cruz, começaram a buscar soluções para melhorar esse cenário. Para impedir que essas doenças se espalhassem, o governo destruiu casas, desalojou pessoas e tornou a vacinação obrigatória, o que ocasionou numa revolta em 1904, a revolta da vacina. Carlos Chagas sucedeu Oswaldo Cruz e conseguiu avançar com essas ações com menos oposição popular. Em 1923, aconteceu a promulgação da Lei Eloy Chaves, que instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões, as CAPs. As CAPs forneciam serviços de assistência médica e seguridade social aos ferroviários e seus dependentes, em troca de contribuições mensais. Alguns servidores públicos também tinham acesso às CAPs. Ou seja, a partir da Lei Eloy Chaves, vimos pela primeira vez assistência médica para a população derivada de uma verba oriunda de empresas particulares. Vale ressaltar que os ferroviários e os servidores públicos que tinham acesso à assistência médica também contribuíam com a quantia mensal. A partir de 1930, já no governo Vargas, as CAPs foram substituídas por institutos de aposentadorias e pensões, os chamados IAPs.
A concepção da época de Seguridade Social incluía aposentadoria, pensão e alguns outros serviços, entre eles, né, a da assistência médica. Durante o período getulista, houve mudanças no sistema para centralizar a saúde pública brasileira. O Ministério da Educação e Saúde foi criado e aplicou algumas iniciativas para controlar epidemias e endemias. A Constituição de 1934 concedeu assistência médica e licença gestante para trabalhadoras. Porém, foi somente com a Constituição de 46, já após Vargas, que foi fortalecida a relação entre previdência e acesso a serviços de saúde. O Ministério da Saúde somente foi criado em 1953, com o objetivo de definir políticas públicas de saúde e melhorar o atendimento, sobretudo em zonas rurais. Na época, também aconteceram as primeiras conferências sobre saúde, sobretudo saúde pública no Brasil, que tiveram um papel muito importante ao levantar a discussão, né, sobre a discussão de um sistema de saúde para toda a população e que garantisse o acesso à saúde para todos, ou seja, o acesso à saúde universal. Em 1966, ocorreu uma mudança significativa no cenário da saúde pública no país. Os IAPs foram unificados com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que era incumbido, né, da concessão de aposentadorias e pensões, além da assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos trabalhadores formais, somente aos trabalhadores formais. Em 1968 e 1972, a participação da pasta da saúde no orçamento, né, geral, ele caiu de 2,2 para 1,4. Neste mesmo período, o Ministério dos Transportes e das Forças Armadas recebiam entre 12% e 18% do orçamento. Esse dado evidencia, né, que a saúde, nesta época, não era prioridade do governo. Posteriormente, em 1977, as funções do INPS foram transferidas para duas novas instituições. A assistência médica aos segurados, né, aqueles que contribuíam com a Previdência, foi atribuída ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. E a gestão financeira ficou a cargo do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS. Ao INPS coube apenas a concessão dos benefícios. Na década de 1970, surge um movimento postulando a democratização da saúde, justamente no período no qual novos sujeitos sociais emergiram nas lutas contra a ditadura. Estudantes, professores universitários, setores populares e entidades de profissionais de saúde passaram a defender várias mudanças na saúde, culminando com a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, em 1976. Assim, o SEBS, em 1979, propôs efetivamente o SUS, sistematizado durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986. Desta conferência, né, participaram mais de 5.000 pessoas, né, que juntas debateram estudos e proposições para a reforma da saúde brasileira. O relatório final do evento gerou o capítulo Saúde da Constituição, e originou leis orgânicas da saúde que permitiram a implantação do SUS. Em linhas gerais, a reforma sanitária foi elaborada para democratizar a saúde. O objetivo era ampliar a consciência sobre seus determinantes, ou seja, os determinantes da saúde, né, que são aquelas condições que uma pessoa vive e trabalha e que afetam diretamente, né, a saúde das pessoas e podem provocar doenças. E também debateram sobre o reconhecimento do direito à saúde como inerente à cidadania, né, com a garantia do acesso universal e igualitário ao sistema público. Para ser viabilizado,
dependeu de um pacto federativo, né, que assegurou a descentralização do processo decisório sobre políticas de saúde e fortaleceu o controle da sociedade sobre os governos. Criado oficialmente em 22 de setembro de 1988, o SUS garante que todos os brasileiros tenham acesso universal ao sistema público de saúde e já existe há mais de 30 anos. Nasceu por meio da pressão dos movimentos sociais, né, que entenderam que a saúde é um direito de todos, uma vez que anteriormente à Constituição Federal de 1988, a saúde estava ligada à previdência social e à filantropia. Muito bem, pessoal, essa foi a aula número 1, síntese da história da saúde pública brasileira. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.